Café e vamos para um novo tópico: programação e código explicado. Vamos lá, para tu que está procurando um conteúdo rápido de programação e está cansado, como algumas pessoas que acadêmicos e pessoas que me acompanham na universidade, professor universitário, tá? Todo mundo reclama de tempo. Então, esse é o primeiro episódio, vamos lançar o primeiro episódio, tá? Da programação explicada, né? O que eu vou fazer nesse tópico? Eu vou abrir um código que a gente fez em algum vídeo, tá? E vou explicar passo a passo do que esse código faz e os porquês. E qual a tecnologia e por que a gente utiliza essa tecnologia. Vai ser bem simples. Esse primeiro episódio vamos falar sobre Redux, tá? Então vamos falar o que é o Redux. Redux é uma biblioteca de JavaScript de código aberto que centraliza o gerenciamento de estado da aplicação. Então ele atua como se fosse um banco de dados. Ele é mais ou menos um aprimoramento do local storage, tá? Só que ele é profissional e tem um controle melhor sobre todas as tuas informações, né? E um pouco mais de segurança, tá? Local storage é meio do navegador e tal, não é tão seguro, tá? Então, Redux oferece um local único, a Store, para armazenar todos os estados da sua aplicação. Então é muito bom para gerenciar login, sessão de usuário, barra de navegação, carrinho de compras, indicadores que aparecem, notificações e coisas afim. Por exemplo, push notification em página web. É muito legal de fazer isso com o Redux. Por quê? Porque vamos lá, no React, por exemplo, né, que a gente vai mostrar aqui o exemplo, vou abrir o código aqui no React, tá, para mostrar o exemplo, ele não consegue transmitir informações de um componente filho para um componente pai. Então, por exemplo, tu tá lá num componente de um card e tu quer atualizar, quando ele clicar no botão adicionar, a informação do númerozinho do carrinho, tá? Então ele não consegue fazer isso de forma tão simples, sem nenhuma gambiarra. O Redux facilita isso, tu cria uma função que vai disparar uma informação para pro teu store, salva no teu store e o teu store já atualiza a barra de navegação lá com mais um produto adicionado no carrinho. Então vamos lá, código. O código do Redux é bem simples, tá? Vamos começar a instalação dele. Aqui eu tenho, acho que a instalação. Instalação é npm install /redux/toolkit react redux, tá? Fazendo isso aqui, tu já vai ter acesso à biblioteca Redux e a sua instalação. O que a gente precisa além disso? Tá? O primeiro passo é tu criar um slice. O que é o slice? O slice é as funcionalidades que vai ter no teu Redux, tá? Como a gente está em TypeScript, slices têm que ser tipados. Então, o que eu criei? Eu criei bem simples para vocês aqui. Eu criei uma interface de usuário com tipo de e-mail e nome, que é os dados que eu vou salvar para me usar na aplicação, para mostrar o nome do usuário, no cantinho do menu, enfim, diversas coisas que dá para usar. E eu criei meu out state. O meu out state é o quê? É o que vai controlar o estado do meu usuário. Então, quando eu buscar algo no meu Redux, vai retornar esse objeto. O que eu quero quando eu controlo a sessão? Se ele está autenticado, qual o usuário, que daí é uma referência no meu usuário em cima, e-mail e nome, e o token que eu vou usar para passar para o back-end na minha aplicação para fazer o JWT, o token JWT. Aí, o primeiro passo no Redux é tu dizer o estado inicial. O que é o estado inicial? Como vai inicializar esse objeto, o teu estado, tá? O que tu vai guardar aqui, quando a aplicação startar. Então, nesse cenário, tu pode fazer algumas implementações. Tu pode salvar o estado inicial com o teu token do local storage, meio que para controlar que só venha dali, né? Mas, todavia, entretanto, esse momento aqui eu criei vazio. Como se fosse um carrinho de compras, eu criaria vazio. E aí tu cria o teu slice. Então, tu chama o create slice, que é da biblioteca do Redux Toolkit. Eu tipo ele normalmente com payload action e passo o meu tipo dentro, tá? Como eu vou receber o payload disso, como eu vou receber a ação, tá? É mais um tipo do Redux Toolkit. E aí eu digo o quê? O primeiro é o nome, o segundo é como ele vai iniciar. Então eu posso passar isso aqui dentro, mas por organização eu crio fora. E eu digo quais as funções que ele vai ter. Num login, login e logout. Num carrinho, adicionar itens e tal. Basicamente aqui é programação básica. A minha função de login recebe o state, que também é do create slice, é o estado que ele vai receber do create slice, então é o contexto que eu estou aqui, tá? Meio que fosse um context. E aí eu recebo o action, que é um tipo payload de e-mail
de user e senha, tá? Do meu usuário e senha, o meu usuário e token, que eu vou passar isso lá no meu create para cá, ok? Quando eu for chamar essa função. E o meu logout, ele não tem parâmetro nenhum, só o state, porque o logout é tirar os dados do usuário. Aí é muito importante a gente lembrar aqui, tá? Todas as funções são const, tá? Constantes. E no final eu tenho que exportar as funções que eu vou ter, logout e login, como actions, para eu poder utilizar esses códigos depois, tá? E eu dou um export, não dou um export comum só no meu slide, eu digo que ele é um reducer, tá? Porque lá na frente, quando eu importar esse arquivo, eu já não preciso, eu importo o arquivo completo, eu não importo só parte dele, entendeu? Eu importo o arquivo completo dizendo que ele é um reducer. Como é que a gente vai ver isso? É na store. Por quê? A store é o próximo passo da implementação, que ela vai fazer o quê? Ela vai ser a prateleira de todos os nossos reducers. Então aqui, se eu tiver outro reducer, eu vou adicionar aqui, carrinho, 2 pontos, o reducer dele, tá? Como é que eu faço o import de um reducer? Eu digo que eu importo o arquivo inteiro e dou um nome. Eu sempre nomeio como alt reducer, carrinho reducer, sempre como reducer, tá? E aí aqui dentro eu passo todos os reducers que eu tenho na aplicação, na minha store, e eu faço 2 exports de tipo, tá? O root state e o app dispatch, tá? Por quê? Porque o app dispatch serve para eu, na hora que eu for consumir, eu vou despachar uma informação para o meu reducer, né, para o meu redux, eu vou precisar desse tipo, e o meu root state é para ele conseguir controlar os meus estados, tá? E aí fica mais fácil a utilização de consulta desse cara. Beleza. Até aqui ele não está acoplado à aplicação. Para acoplar na aplicação, tu tem que cobrir a aplicação, tu tem que envolver a aplicação com uma tag chamada provider. Então, como é que eu faço isso? Eu faço normalmente no main, tá? Ou nas rotas. Mas aqui eu fiz o meu Bower Hosts, tá? Que tem o meu app dentro. Ele vai ser envolvido para o meu provider, que vai ter a minha store. E aí, a partir daí, eu tenho acesso a toda a consulta em toda a store, em todo o bloco de código que eu for implementar. Porque daí o elemento pai está coberto pelo meu Redux, tá? Beleza. Aqui eu implementei o Redux. Como eu utilizo? Tá? Escrita. Vamos lá. Para escrever, eu usei o login. Tá? Então aqui eu tenho um login comum, usuário e senha, chama um post numa API e faz o login. Tá? Mas no cenário, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar uma constante com use dispatch, que é essa constante aqui, tá? Criando essa constante com use dispatch, tá? Eu vou até dar um zoom para ver se fica melhor para vocês, tá? Criando essa constante com use dispatch, o que vai acontecer? Eu vou precisar, tá, despachar minha informação. Então, o que eu estou dizendo aqui? Despache a informação para a minha função de login sucesso, tá? Dizendo que passe o user e o token, tá? Para essa função. Eu criei um novo usuário com o tipo, idêntico ao tipo lá. Não passei nome, porque nesse cenário aqui a aplicação é de mim, então não retornou o nome. E peguei o token que retornou do meu da minha função de login. Foi no back-end, processou, retornou um login. Aqui eu estou cadastrando novas informações. Então tu pode ter uma lista lá e adicionar itens no carrinho, por exemplo. Tu pode ter só um registro, como esse cenário que é da seção do usuário, e controlar ele. Tu pode ter a lista de menus do usuário para controlar a barra lateral do usuário, tá? Quais menus vão aparecer, a lista de menus que retorna no login. Então tu pode controlar tudo por aqui. Porque, pensa comigo, quando tu fazer o login, tu tem que alterar os dados que vão aparecer no teu menu lateral para aparecer ou desaparecer os menus. Como é que tu controla isso? Normalmente o pessoal joga no local storage. É uma falha de segurança grave isso, tá? Então aqui tu pode, só dizer que a lista de menus é... como tu cria os menus é um for each que percorre uma lista que retorna do teu Redux. E aí, beleza. Tu já consegue manter isso. E a parte fácil agora é como tu consulta dados. Então vamos lá. Vamos no nosso pedido aqui, que é o que eu consulto dados. Eu só digo que eu quero meu store, importo meu store. E a partir daqui na minha store eu tenho o meu reducer de alt, que eu cadastrei lá no meu store. E eu pego a informação do token dele. É assim que tu utiliza essa informação. Bem simples, rápido.
Aí aqui já é programação já para eu passar o token no header, né? Então eu já estou criando o token no header, passando o pedido e seguindo em frente. Vamos à utilização, tá? Ó, tô sem Reducer, então ele não aparece nada de pedidos, tá? Vou fazer aqui um login com admin e vou abrir o F12 aqui, tá? O F12 para vocês verem. Deixa eu limpar. Parou no debug que tinha no meu código, fez o login. Beleza, vou verificar com vocês, meu login, ele retornou um token, certo? Não vou mostrar debugando e tal, mas olha só, quando eu clicar em pedidos, ele vai consultar a lista de pedidos. E, nesse momento, para vocês terem certeza absoluta, ele anexou o bearer que eu recebi no login no meu pedido, baseado na nossa implementação. Rápido, fácil entendimento. Se você chegou até aqui, toda a explicação de Redux está. Se foi muito rápido, você pode pausar o vídeo e copiar os códigos e fazer o entendimento. Mas é uma explicação para vocês também utilizarem IA para criar os códigos e entenderem o que criou, tá? Mais fácil de entender as lógicas e as teorias de tudo isso, beleza? Gente, finalizando esse primeiro capítulo e vamos para mais capítulos de programação explicada. Até mais. Um abraço!